Marina é especialista em modulação intestinal, esportiva, fitoterapia e ortomolecular. Ela vai poder explicar melhor para a gente ao longo da conversa todos esses aspectos. Hoje a Marina é a nossa convidada especial para falar sobre alimentos funcionais, sanar dúvidas em relação a esse tema para quem estiver aqui conosco. Vai ser uma live extremamente no formato de conversa. Então, fiquem à vontade, vocês que estão nos acompanhando, para fazer perguntas também, viu? Eu vou conduzir aqui a nossa conversa, mas vocês também podem participar. Marina, para a gente já começar o nosso bate-papo, já conta para a gente um pouquinho sobre a sua história, de onde você é, se você escolheu fazer nutrição já assim de início, por quê? Para a gente te conhecer um pouco. Então, quando a gente pensa em nutrição, a gente pensa em comida, né? Exato. Eu amo comer. Eu, como nutricionista, eu amo comer. Apesar das pessoas falarem assim, mas você é magra, mas eu amo comida. Foi por uma opção que eu sempre gostei da área da saúde. A primeira opção minha era educação física. Apesar de hoje eu ter certeza que não era a minha primeira escolha mesmo. E aí caí na área, amei. Eu só fui ter certeza mesmo depois que eu entrei no mercado. E hoje eu amo o que eu faço. Hoje, minha especialidade eu fiz a especialidade agora em gastro. Eu acho que tem trabalhado muito com essas questões gastrointestinais aí que a gente vem vendo aí. Nutrição funcional, esportiva. E o objetivo mesmo é cuidar da saúde. Eu acho que o estético é uma consequência a partir do momento que a gente cuida da saúde, mas é mais por prazer do amar a comida também. Ah, que interessante. Você foi para uma área que te interessava o tema em si, né? Que é a alimentação. Eu acho que não tem nada melhor do que você comer aquilo que você gosta, com prazer e tendo saúde. Perfeito. Então, quem está aqui conosco, esclarecer essa dúvida, o que é a alimentação funcional, quando a gente utiliza esse termo? Então, se a gente for pensar, a nutrição, ela tem várias áreas, né? E eu acho que todas têm um sentido, ela tem um benefício para o nosso organismo, tem um benefício para a nossa saúde em si, no geral. A funcional, ela vem com a questão, não só como todas, em trazer saúde para o nosso organismo, mas com a questão dos bioativos dos alimentos. O que seriam esses bioativos dos alimentos? São compostos que de uma forma anti-inflamatória e antioxidante. E aí esses bioativos, eles vêm trazendo para o organismo um processo metabólico mais anti-inflamatório e menos tóxicos do que a gente pode pensar dos outros alimentos. Mas quando a gente pensa em nutrição, a gente pensa em todas as áreas. E quando se fala em alimento, eu acho que não devemos demonizar nenhum alimento, que eu acho que tudo tem um momento e a hora certa de consumir. Eu falo que tá o frasco mesmo, é a dosagem mesmo daquele alimento. E quando se fala em funcional, é quando a gente pega um alimento mais orgânico e mais puro para o nosso organismo. Ele vai trazer ele tenta regular de uma forma mais a nossa microbiota, o nosso processo metabólico, que é o colesterol, pressão. Ele traz mais benefício para o nosso organismo por ele ser um processo mais orgânico, mais limpo em geral. Exemplo, se eu pego, por exemplo, uma verdura... Se eu pego, por exemplo, uma verdura, quando a gente põe aqui as fontes alimentares, quando eu pego uma nutrição funcional, eu pego fontes mais limpas. Exemplo, abacate, eu pego sementes, eu pego daquilo que eu cultivo e retiro do meu meio alimentar ali. Eu não pego aquele produto que eu tenho aditivos, é um produto mais limpo, mais sólido no meio. Deu para entender? E o que seria esse produto com aditivos? Que eu acho que vai ficar fazendo essa comparação, vai ficar mais claro. Exato. Quando a gente pensa na outra parte da nutrição, a gente tem uma abordagem mais
ampla do mercado. Por exemplo, se eu consumo um iogurte, eu pego um produto, dependendo desse iogurte, eu tenho aditivos alimentares que eu trabalho dentro do quadro, dentro do consultório, que é uma abordagem mais simples, mais completa, e eu atendo aquele paciente não de uma forma a eliminar todas as propostas que ele vem trazendo para mim. Quando eu pego a nutrição funcional, eu pego um alimento ele mais limpo. Ele não vai ter um acesso a coisas mais enlatadas, mais embutidas, mais condimentadas. Ele pega um alimento mais puro, próprio da terra, próprio do preparar e do condicionar no dia a dia ali. Então, basicamente, a gente poderia falar que um alimento funcional, ele é uma comida de verdade. Exato. Que ele não foi produzido sinteticamente de alguma forma, né? Exato. Ele é livre praticamente de aditivos químicos ali que a gente pode pensar. É uma alimentação mais pura, entendeu? A nutrição, ela vai ter várias áreas quando a gente pensa. Tanto a nutrição funcional, quanto a nutrição comportamental. Tem várias áreas que a gente integra ali. Quando a gente pensa na nutrição funcional, eu entro numa abordagem mais física do alimento, mas consequentemente uma abordagem mais limpa. Entendeu? Eu acredito que a diferenciação, então, feita é entre alimentos processados e alimentos que são naturais, né? Que é esse que eu tenho chamado de comida de verdade, são os naturais. E acaba também, Aline, que eles entram numa abordagem que é o que eu vejo muito na minha área, né? A gente pensa assim, a nutrição funcional, ela além de ser todo o processo ali anti-inflamatório, tudo, eles ao mesmo tempo fazem a exclusão de alimentos. E não quer dizer que eu vou fazer a exclusão. Exemplo, quando um paciente ele chega aqui e fala, eu quero fazer uma dieta funcional, ele tem na cabeça dele, quando às vezes não tem o conhecimento, que ele não vai comer carboidrato, porque carboidrato inflama, né? A gente, às vezes, põe determinados alimentos como um problema, e nem sempre né? Porque se a gente for pensar dentro desses processos aí, a gente for olhar, são alimentos essenciais no nosso organismo também, entendeu? Então, a alimentação, quando a gente pensa funcional, eu vou estar usando ela em prol de um objetivo. Eu vou melhorar o processo inflamatório e os marcadores inflamatórios. Colesterol, pressão, as doenças crônicas, né? Que a gente pensa cardíaco, obesidade, osteoporose, entre outros. Entendeu? Então agora essa explicação, ela se aproxima mais do que eu tinha uma interpretação sobre o que são os alimentos funcionais. Porque a interpretação que eu tinha é de que, assim, eles são esses alimentos naturais, né, comida de verdade, mas eles têm um benefício adicional, né, que você vai utilizar de forma direcionada. Por exemplo, quando eu penso em alimentos, nesses alimentos que por exemplo, você não vai fazer uma dieta funcional determinada, por exemplo, só para perder peso. Eu vou fazer uma dieta funcional porque eu vou desinflamar e melhorar marcadores inflamatórios. O que são esses marcadores inflamatórios? Consequentemente, algum processo inflamatório do meu organismo. O que é esse processo? Pode ser ou o intestino que não está funcionando bem, ou uma dor abdominal, ou uma alteração de colesterol, alteração glicêmica, entendeu? Então, assim, ela não é usada exatamente só porque eu quero desinchar ou desinflamar. Ela tem uma proposta de bem-estar para o organismo como um todo, entendeu? Eu vou melhorar o estado de saúde em geral. Daquele cliente. E muitas das vezes o indivíduo, quando ele tem um estado metabólico já saudável, ele opta por fazer uma dieta mais funcional, ele já está dentro desse processo.
Entendeu? Quando você pensa assim, uma pessoa, um indivíduo no estado saudável de saúde está fazendo uma dieta funcional. Ele simplesmente está qualificando os seus hábitos alimentares. Entendeu? Muito bom. A nutrição, quando a gente expõe ela, é o que eu falo, assim, ela é uma caixinha, mas que ela tem que ser trabalhada individualizada. Por quê? Porque se você for olhar, nós somos únicos, né? E as abordagens, os paladares e as necessidades são individuais mesmo. Sim. E elas trazem essa confusão para a gente mesmo. Então, quando a gente pensa na nutrição funcional, você vai pensar num indivíduo que ele precisa desinflamar e ele precisa melhorar algum marcador inflamatório ou trazer alguma resposta imunológica positiva para o seu organismo. E dentro disso, eu entro com alimentos que têm mais potencial anti-inflamatório, antioxidante. Ótimo. Entendeu? Ficou bem mais claro. Sim. Entendeu? Vou aproveitar aqui que chegou uma pergunta da Ana. Ela perguntou quais seriam esses compostos que os alimentos funcionais têm. Então, aí entra o que a gente já tinha falado lá atrás. Além de trazer o bem-estar, os marcadores regulatórios, aí entra muito nas questões das fontes também, né? Que aí é dos polifenóis, beta-glucanos, probióticos, fitoesteróides, que vai entrar tudo nas fontes alimentares. Quando a gente pensa nos polifenóis, que são os antioxidantes, aí entra no chá verde, no cacau, na uva, no resveratrol. Entra todo nesses processos inflamatórios que vai ser favorecidos, por um exemplo, nas doenças degenerativas. Entendeu? E aí, quando a gente pega, por exemplo, os fitoesteróides, que são nozes, vegetais, integrais. Então, assim, quando a gente pega a abordagem, as fontes alimentares, acaba que elas entram muito também numa dieta convencional. Só que a gente dá mais atenção para as fontes alimentares específicas para eu melhorar, potencializar mais rapidamente os marcadores inflamatórios daquele indivíduo. Para linkar até com a pergunta que a Ana fez, qual que seria o melhor meio de absorção desses nutrientes no organismo? Então, quando a gente... um praxe que eu vejo muito aqui no consultório, quando o paciente chega, a primeira opção dele é a suplementação, né? Ele acha que é de imediato, não só dieta, mas ele tem que sair daqui com alguma suplementação. E muitas das vezes isso é uma das últimas opções nossas de prescrição. Para ele melhorar a absorção e a digestão de todo o processo, eu tenho que melhorar o meio, que é a absorção desses nutrientes nesse organismo. Então, o que a gente faz? Melhora o alimento. A proporção do que ele consome, a absorção, a digestão, isso é o quê? Água e o que ele vai consumir diariamente. E o que ele vai consumir diariamente? Reduzir os consumos de industrializado, evitar muitos aditivos químicos, corantes industrializados, para que esse meio melhore o processo absortivo dele. Entendi. No caso, então, você faz um trabalho que a gente poderia chamar de holístico, né? Quando a gente pensa nesse processo de como que eu melhoro a absorção desses nutrientes porque, assim, que essa dieta vai ter. Porque não tem como eu fazer uma suplementação se o meio ali não está preparado para uma boa absorção. Eu falo que é jogar dinheiro fora. Eu vou urinar aquilo ali. Então, o meu organismo ele tem que estar bem para melhorar a absorção daquele nutriente e ele conseguir consumir aquilo que está sendo prescrito primeiro. Então, antes dele consumir a suplementação ou aquele suplemento que ele deseja ali, primeiro melhora o meio. O que é o meio? Melhora as funções absortivas do organismo, para depois suplementar. Você está corrigindo a base, de certa maneira, da pessoa, né? Exato. Somente a partir do momento que ela tiver com essa base bem regulada, e aí ela está já introduzindo a alimentação funcional, vendo como que o corpo reage, é que você identifica se há necessidade de suplementação ou não, para ela absorver melhor esses nutrientes. Exatamente. Perfeito. Isso conversa muito, Marina, com o que a gente traz bastante aqui na Pessoa Melhor, porque nós
promovemos comportamentos e hábitos que promovem o bem-estar das mulheres, né? E a gente bate muito nessa tecla falando que boa parte, né, dos problemas que nós vivenciamos, muitas vezes, que nós sentimos, eu tô muito cansada, tem a ver com essa falta de a gente estar com uma base bem regulada, né? Quando eu falo uma base bem regulada, é de bons hábitos, de bons comportamentos. Então, tô dormindo direitinho, estou bebendo água o suficiente, estou fazendo um exercício, como está a minha alimentação, né? É interessante você trazer isso, mostrando que até para uma dieta, verificar, né, como que ela está funcionando e se há necessidade de suplementação, essa base também precisa estar bem regulada ali, né? Eu vejo uma busca cada vez mais na minha área de uma fórmula, uma dieta ou uma busca de uma cápsula que vai solucionar o problema daquilo que eu devo fazer, que é a base nossa, né? Eu falo, ninguém fica sem comer. E o corpo demanda comida. E a gente tem que estar buscando uma coisa mais prática, mais rápida e mais fácil. E no fim a gente circula e volta para o alimento, né? Sim, sim. Então, a gente não quer corrigir o que está na nossa frente todos os dias. Eu falo que a prateleira, a despensa de casa nossa, responde como a gente está, mas a gente quer um prático. E é bom, eu falo assim, eu sempre falo isso com meus pacientes, eu falo, gente, comer doce é muito bom, comer hambúrguer é muito bom, comer pizza é muito bom, e faz parte do nosso social também, da nossa rotina de vida diária. Isso faz bem para o nosso bem-estar também. Só que tem limite, né? E a gente tem uma rotina de trabalho, a gente tem umas obrigações diárias que a gente também não gosta e tem que ser feito. Então, cuidar da nossa saúde é uma obrigação e é uma prioridade também. Claro. E entra no alimento. Também concordo, não há problema nenhum em a gente pontualmente ser a exceção, né, na nossa vida. Ninguém precisa ser Caxias. O problema é quando é a regra, não é a exceção. Porque aí é uma falta mesmo de amor próprio e de conexão consigo. Porque é muito claro pra gente a diferença que faz quando a gente se alimenta no dia a dia de uma forma mais nutritiva, como que a gente consegue perceber que a gente tem mais energia, mais disposição, não é? A nossa pele fica melhor, o nosso cabelo fica melhor. E a diferença que você sente quando você passa semanas, de repente, comendo pizza, hambúrguer, enlatados, né, processados. Eu falo que a gente vai ao médico para fazer rotina. Agora, você depender de ir no médico para tratar um estado de saúde dependente daquilo é muito frustrante. Eu falo, aposenta para gastar dinheiro com viagens, com a sua saúde no bem-estar, mas não aposenta para gastar com farmácia, porque é frustrante pra gente. Porque assim, sem comer a gente não fica. E se não tá comendo bem, tá desperdiçando dinheiro. E desperdiçando mal. Entendeu? Verdade. E foi bom também você enfatizar, Mari, nessa questão de que a nossa despensa revela como a gente está, né? Todos os dias a gente pode escolher conscientemente ingerir um alimento que vai nutrir o nosso bem-estar ou que vai drenar o nosso bem-estar, né? Ter essa consciência e olhar mesmo para a nossa despensa e no dia a dia, estar observando quais escolhas que eu estou fazendo momento a momento. Não é virar a musa fitness, não, mas vou num restaurante self-service, eu tenho a opção de fazer escolhas melhores ali. E aí, até o nosso objetivo de te trazer aqui é para trazer essa consciência mesmo. Existem alimentos que são funcionais, que eles vão me trazer mais benefícios. Deixa eu tomar consciência de quais alimentos são esses, e quais são esses benefícios que eles me trazem, para que no dia a dia eu consiga fazer essas escolhas melhores, né, na minha rotina. O que eu vejo é que, por exemplo, quando a gente faz a escolha, por exemplo, muitas das vezes eu vejo a pessoa falando assim, eu vi que o abacate, ele melhora o colesterol, ele melhora o processo circulatório, ele melhora a questão do lipedema, e ele vai lá e ele vê várias notícias específicas daquele alimento, só o abacate. Ele acha que só aquilo ali vai resolver a vida dele.
Mas até para eu buscar aquele nutriente que aquele abacate está me fornecendo, a minha outra base que eu estou consumindo, ela tem que estar boa, né? Então eu falo, não é o único alimento, são todos, é o que você põe no seu corpo em geral. Então, assim, é a distribuição no seu dia a dia que vai fazer diferença. Por isso que quando a gente pensa no alimento funcional, a gente não é só um, é todos. É a distribuição daquilo. Eu não vou comer só um específico. Eu vou trabalhar a distribuição daquilo. E quanto mais variedade eu trago para o meu organismo, melhor a absorção, melhor o nutriente, melhor a sua disposição, melhor a sua saúde. É num todo. Quando eu falo assim com o paciente, seu armário tá bagunçado, suas gavetas tá bagunçada, se tiver, a alimentação vai estar bagunçada. Porque é uma forma de autocuidado nosso. Porque isso é uma forma de você saber se a pessoa tá comendo com constância, se elas têm praticidade de se organizar para consumir o seu alimento. É uma base. Eu falo, a casa tá bagunçada, a vida vai estar bagunçada. Tá bagunçado. Entendeu? Exato. Não? Concordo plenamente. O nosso ambiente é um reflexo, né? Do nosso emocional e de muitas outras questões na nossa vida. Eu falo, monta uma mesa de café da manhã, Marina não tem tempo. Eu falo, a louça bonita não é para visita, é para você. Porque eu acho que quando a gente tem aquilo ali, você tem prazer melhor com a comida. E a questão do enjoar também, né? Porque muitas vezes você fala assim, eu enjoo. Eu falo, mas você nunca enjoou do pão com manteiga a vida inteira, por que agora enjoa do ovo? Mas é porque muitas vezes a forma como você proporciona comer aquilo ali realmente não vai te dar prazer. Sim, entendo. Algo relevante que você trouxe aqui, Marina, na sua fala, eu acho que é importante a gente enfatizar, é do papel do nutricionista mesmo nesse processo de orientação das escolhas que a pessoa vai fazer no dia a dia. Uma pessoa, por exemplo, está assistindo a nossa live e ela ficou muito interessada nos alimentos funcionais, ela quer começar uma dieta, né? Como que é a sua orientação, como que é o processo que você conduz para que ela faça isso de uma forma que de fato gere mais benefícios para ela? Então, uma coisa que eu sempre faço com o paciente em consulta é avaliar o que ele comeu no dia. Eu pergunto sempre, eu falo, o que você comeu hoje? Vamos pensar? Porque o que eu vejo hoje? Tem gente que tem muita consciência do que é um alimento bom. O que é um alimento saudável? Às vezes as pessoas têm uma noção do que é. O que é esse alimento que eu posso pôr na minha rotina todos os dias? Ele tem essa percepção. Ele sabe que ele pode consumir isso todos os dias. Ele sabe que ele tem que comer um ovo todos os dias, que um ovo é bom para ele. Só que ele não sabe administrar isso durante o dia a dia dele. E quando a gente põe no papel e vê o que eu estou consumindo dia a dia, eu tenho uma percepção do que eu estou ingerindo. E dentro disso, eu sempre falo com o paciente, vai lá, isso é uma base. Você está comendo carboidrato de manhã? Tá. Tá comendo carboidrato na hora do almoço? Tá comendo carboidrato da noite? Tá. Cadê a proteína? Onde está a sua proteína? Distribui ela junto com isso. Cadê suas fibras? Então, quando a gente não faz essa percepção no olhar, não tem essa noção, eu vou comer o que é de fácil acesso, o que é prático. Exato. Eu atendi agora mesmo, eu acabei de atender uma paciente, eu falei isso com ela aqui. Falei, você não come mal, se você for olhar, tá perfeito. Só que a distribuição tá ruim. Porque quando a gente vai olhar, eu falei com ela, você consome mais carboidrato que a proteína. E você come a proteína, só que a distribuição não favorece. Eu falei, vamos pôr num papel? E ela anotou no papel. Que é uma paciente que já tem uma consciência, já fez dieta vários profissionais, mas assim, já tá no estado de cansaço por não ver resultado. Mas é porque na hora de distribuir aqueles nutrientes, aqueles alimentos que ela tá com ele ali, que são bons, ela não tem a percepção de fazer essa distribuição. Entendeu? E o que é o importante, que eu falo que é um papel nosso profissional. Eu não tenho que ter o paciente aqui comigo 24 horas, nem todos os meses. Eu tenho que fazer de uma forma que ele saia daqui e ele consiga, onde ele estiver, se virar. Eu falo, chegar numa bandeja de self-service, saber escolher. Sim. E saber distribuir o que ele vai escolher. E eu falo sempre com ele, eu falo, o que você come todos os dias na hora do almoço? E o que falta no seu prato na hora do almoço?
E quando você anota, você tem esse relatório, você consegue observar, é muito mais claro. Até para você ir no supermercado. Vai no supermercado, fazer uma lista é importante. Porque se você vai chegar ali na prateleira, você vai sair pegando tudo. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje, o meu conselho sempre eu falo, pega um papel, faz um checklist do que você comeu no dia. Dentro desse dia, tem um carboidrato, tem uma proteína, tem uma fibra? Dentro disso, qual é a quantidade que você acha que te traz a saciedade? Você consegue observar a sua saciedade? Porque tem isso também, que às vezes a gente come e nem percebe que já deu tempo de falar. Para. Vai pelo impulso, pela ansiedade, pelo volume do que foi preparado. Você está mudando um hábito mesmo, né? Um estilo de vida da pessoa. Comer é prazer. Você não vai ficar sem comer. Eu falo que não é eu ir ali escolher uma roupa, né? Eu vou usar ela hoje e às vezes se eu não quero mais, eu deixo ela de lado. Não, a comida não. Eu comi agora, daqui a pouco eu vou comer de novo. Então, se eu não aprendo a fazer essas escolhas, eu vou falhar em algum momento. Ótimo. Perfeito, entendeu? Marina. O protocolo ele é muito importante. Essa base, ela te ajuda muito. Mas você ter na consciência disso também favorece muito. Entendi. Então, nesse caso, agora a gente abriu um pouquinho a conversa, foi bom para esclarecer, de modo geral, o papel do nutricionista mesmo, esse processo do atendimento quando o cliente chega, né, pela primeira vez. Fazendo um link com o nosso tema da alimentação funcional, por exemplo, se eu assisti a live, gostei do tema, alimentação funcional, e aí chego lá no seu escritório e falo assim, Marina, eu vim para fazer uma dieta de alimentação funcional. Você já conduz ela para poder fazer? Na verdade, assim, minha primeira, eu sempre sou muito aberta com o paciente. Eles vão ganhando a liberdade de estar aqui comigo. Eu falo que viram amigos meus mesmo. A minha primeira pergunta, por qual objetivo você quer fazer isso? Então, vamos supor aqui que a pessoa quer ter mais saúde. Mas aí, aonde, na sua decisão dessa saúde, o que você faz hoje que não te traz saúde? Nesse primeiro, eu sempre faço uma anamnésia com o aluno. Com o paciente? O que é essa anamnésia? Eu vou tentar entender essas escolhas dele ali. Se ele quer um protocolo, que é uma dieta padrão entregue ali, ou se ele quer algo poupável. Quando ele pensa assim, na dieta funcional para mim, Marina, eu penso assim, algo que ele vai conseguir fazer. Então, dentro do processo do recordatório, da rotina alimentar dele, do que ele vai trazer para mim, do que ele consome diariamente, vou pôr um exemplo. Se ele chega aqui para mim hoje e ele é um paciente de pão com manteiga e arroz e feijão e nada de salada, nada de fibra, nada de verdura, é impossível eu de cara mandar para ele uma rotina de uma dieta funcional, porque eu estou mudando o estilo de vida dele 100%. Ele pode fazer 15 dias, mas depois ele não vai dar constância, porque é fora da realidade dele do momento. Então, eu vou incluir algumas coisas da dieta funcional dentro do que eu vejo que é de mais fácil acesso para ele, e dentro disso eu vou introduzindo o que ele quer, até chegar no ponto de eu falar, você hoje faz uma dieta funcional. Mas de cara eu não faria isso, porque muitas das vezes ele vai ter uma resistência para desistir. Porque normalmente é um paciente que às vezes nem come verdura. Então, no primeiro passo, eu vou falar, você vai comer uma verdura e vai dar preferência para esses alimentos. Aí eu ponho lá cenoura, beterraba, que é um alimento dos carotenoides, que tem um processo antioxidante muito alto, faz um composto bioativo, tem vários processos metabólicos na dieta. Então, auxilia para ele. Aí, de cara, eu ia incluir. Mas eu não colocaria, por exemplo, de cara, um abacate. Porque o abacate é um dos alimentos que poucas pessoas, muitas das vezes, não têm acesso. E não é uma coisa que, por exemplo, cortei hoje, eu consigo manipular fácil. Entendeu? Então, assim, eu sempre vou trabalhar com o que eu vejo nas condições. Agora, se o paciente ele já vem de várias dietas,
ele sempre fez dieta, é um paciente de condicionamento de rotina, tá sempre ali no hábito de se cuidar e tudo, eu posso mandar ver. Aí isso, eu sempre compartilho a dieta elaborada junto com ele. Porque ele me ajuda nas escolhas do paladar, da praticidade, do que ele gosta. E a gente monta junto ali na estratégia do que favorece para ele. Agora, para a gente já fazer um encaminhamento para o final, Marina, o nosso objetivo era esclarecer aqui o que são os alimentos funcionais, né? Quais são os benefícios que eles trazem para o nosso bem-estar. E a mulher que ela se interessou por essa alimentação funcional, por esses alimentos, né, na verdade, e ela quer começar a introduzir na rotina dela. Você já deu uma primeira orientação para a gente, que seria interessante, primeiro, a gente fazer uma anotação em relação a tudo que nós estamos comendo, para entender ali como nós estamos, que nós estamos comendo, né, e dividindo as porções no nosso dia. Para ela começar a fazer essa introdução de alimentos funcionais, qual seria o primeiro passo para ela, depois que ela fez esse mapeamento inicial? Eu começaria com as fontes de ômega 3, que seria peixe, linhaça, chia, os anti-inflamatórios mesmo, que é de mais fácil acesso pra gente. Aí eu vinha para as questões que também é de fácil acesso: tomate, melancia, que é os carotenoides para questões cardiovascular. E as fibras, que a gente não pode esquecer, das nozes, vegetais integrais, todos esses processos, ver se você tem hábito de colocar isso na sua rotina diária, para inserir é muito mais fácil. Os probióticos, mas tomar muito cuidado, principalmente para os alérgicos ou os intolerantes, que é os iogurte, kefir, leite, essas coisas todas. E as verduras, né, que a gente não pode esquecer. Ótimo. Há algo que eu não te perguntei que você gostaria de enfatizar para quem tem interesse, tanto em ter um acompanhamento nutricional, quanto nessa introdução de alimentos funcionais na rotina alimentar? É para não ter medo de procurar ajuda. Porque eu vejo muitas pessoas com medo de procurar nutricionista, com medo da exclusão e da dificuldade de aderir àquilo. Então, se você já sente medo e saia de lá não dando conta, é porque alguma coisa de errado aconteceu ali. Porque não é assim. Que eu acho que o importante é entender isso. Eu acho que o profissional está ali para favorecer e facilitar o processo. Mudar hábito é difícil, mas no final dá tudo certo. Então, eu acredito que quem assistir essa live lá no YouTube, a gravação, e quem ficou aqui também com a gente, com esses esclarecimentos, vai ficar mais tranquilo em relação a fazer esse acompanhamento com o nutricionista, né? Porque, como você deixou bem claro aqui, a intenção de maneira nenhuma é restringir a pessoa, né? Sim. De fato, é trazer mais qualidade para a alimentação dela, de acordo com os objetivos que ela tem. Sim. É o estilo de vida, né? Eu falo que é mudar seus hábitos de uma forma mais prazerosa, mais saudável, trazendo benefício no dia a dia aí. Exato. E quem quer ter um acompanhamento com você, Marina, como que essa pessoa faz? Então, pode me mandar mensagem por aqui mesmo, ou então WhatsApp. Meu WhatsApp tá na bio aqui, pode chamar, é um prazer. Eu fico online aqui 24 horas se deixar. Mas pode mandar mensagem aqui, vai ser um prazer receber todo mundo aqui. Perfeito. Eu vou deixar o contato, o @ do Instagram da Marina também lá na caixa de informações no YouTube. Então, quem quiser continuar esse bate-papo com ela, ou ter um atendimento, manda uma mensagem, né? Como ela mencionou. Eu fui ler aqui agora a mensagem do Igor. Engraçado. Eu também estava lendo isso aqui agora. Hoje não, Igor. Deixa só para sábado. Eu acho que ele vai comer a pizza para absorver os nutrientes dos alimentos funcionais. Vai não. Isso só sábado. Chega. Ai. Marina, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade de tempo em vir aqui compartilhar o seu conhecimento conosco. A nossa proposta é, de fato, trazer informação de qualidade para as mulheres que nos acompanham, para que a gente incorpore cada vez mais comportamentos e hábitos
que promovem o nosso bem-estar. E a nossa alimentação, como ficou mais claro aqui com a fala da Marina, ela tem um papel extremamente importante na maneira como nós nos sentimos, né? Como nós performamos no nosso dia a dia. Então, se você ainda não olha para a sua alimentação, passe a olhar com carinho. Continue conversando com a gente aqui na caixa dos comentários, depois que esse vídeo for publicado, porque a gente gosta muito de continuar conversando sobre tudo que promove o nosso bem-estar. Então, beijo, até o nosso próximo chá. Beijo, Marina. Obrigada, Marina. Um abraço, até mais, tchauzinho. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.